Olá, eu sou Andréia, sou estudante de psicologia do quarto ano e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação eficaz. O que é a comunicação eficaz? Como se dá? Como podemos utilizá-la no nosso dia a dia? Então, a comunicação eficaz é aquela que não deixa dúvidas para o outro do que nós queremos dizer. Ela é clara e precisa. E onde podemos utilizá-la no nosso dia a dia? Em todos os lugares, em todos os momentos. Então, podemos utilizá-las no nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho, com o patrão, na nossa casa, com a nossa família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os amigos, enfim, onde quer que vá. Para termos uma comunicação eficaz, o que a gente precisa ter? Nós precisamos ter propósito. Então, o que eu quero dizer? Qual o meu objetivo? Qual a minha intenção? Onde eu quero chegar com esse diálogo, com essa conversa? É preciso ter também autenticidade, que é um caráter autêntico, uma honestidade. Parte do que somos vai para o outro nessa forma de comunicação. É preciso ter uma transparência. É preciso também ter empatia, saber se colocar no lugar do outro, ter respeito pelo outro, pelo que o outro pensa, pelo que o outro sente, a forma como o outro fala, a forma como ele se expressa. É preciso ter também clareza. O que estamos querendo comunicar ao outro? Então, nós temos a comunicação verbal e a não verbal. Comunicação verbal é o que eu estou falando, a forma que eu estou falando, as palavras que eu estou usando. E a comunicação não verbal é tudo aquilo que eu expresso. Então, a minha face, o meu olhar, a minha face aqui, se eu estou sorridente, se eu estou brava, as minhas mãos, como eu gesticulo o meu corpo, tudo isso é comunicação não verbal. É preciso ter uma coerência entre a comunicação verbal e a não verbal. Não tem como eu estar feliz com uma expressão de triste ou de brava. Então, é preciso ter essa coerência para que a comunicação também seja eficaz. É preciso também ter escuta, saber ouvir o outro, dar a devida atenção ao que o outro está querendo nos dizer. Muitas vezes, a gente ouve, começa a ouvir o que o outro tem a dizer e já começa a formular uma resposta, antes mesmo do outro acabar de falar. Então, a escuta é isso, é escutar, dar a devida atenção para aquele momento que o outro está falando. É preciso também ter a abertura, estar aberto ao que o outro tem a nos dizer. Então, muitas vezes, o outro começa a falar algo para a gente, e será que nós estamos abertos a ouvir o que o outro tem a nos dizer? Então, se eu inicio uma conversa, e aí eu falo para o outro aquilo que eu penso e de repente o outro não pensa como eu estou aberta a ouvir o que o outro tem a me dizer de forma clara e precisa, de coração aberto para talvez até mudar a minha ideia? Então, a abertura é isso. Eu costumo dizer que nós temos uma conversa, um diálogo A, e aí o outro tem o diálogo B. Junto com a conversa do A e o diálogo do B, nós podemos formar um C. Então, eu não preciso ser a dona da razão, você não precisa ser o dono da razão. Mas nós podemos juntos formular algo que seja possível, tanto para você quanto para mim. Essa é a abertura que mais nos ajuda na comunicação eficaz. Essa abertura de diálogo. Então, eu não sou a dona da razão e você também não. O que podemos fazer com tudo isso? É muito bom. Nós temos 3 tipos de comunicação. Então, nós temos a assertiva, passiva e agressiva. O que seria esses tipos de comunicação? Então, a comunicação passiva é aquela que você diz sim, 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 querendo dizer não. Então, muitas vezes, você não tem coragem de falar não para o outro e vai dizendo sim, sim, sim. Então, você vai contra aquilo que você acredita. E isso gera muitos sentimentos negativos, sentimentos de incapacidade, de angústia, de estresse e pode gerar até doenças. E temos também a comunicação agressiva, que é aquela que o outro se impõe, que ele desconsidera o que o outro fala, que ele não quer nem saber o que o outro está falando. Então, a agressiva
ela avalia, ela julga o outro, ela não consegue ter a escuta, a empatia, não consegue fazer esse contexto da comunicação eficaz. Então, onde a pessoa vive em conflito, vive uma tensão no ar, você sente que fala, nossa, hoje está tenso aqui. Por quê? Porque a comunicação não é eficaz, porque a comunicação é agressiva, não é assertiva. A assertiva é aquela que nós conseguimos falar para o outro de maneira clara, de forma que o outro entenda aquilo que nós queremos dizer, sem julgar, sem questionar, sem ter certo ou errado. É uma aptidão. Então, nós podemos adquirir com o tempo. Então, se você tem uma postura mais agressiva ou mais passiva, você pode com o tempo se trabalhar e ter uma comunicação assertiva. Ela nos auxilia na comunicação para ser eficaz. Então, temos esses 3 tipos. Porém, existem exceções. Então, por exemplo, se alguém chega na minha casa, se um ladrão entra na minha casa, por exemplo, não tem como eu ser assertiva. Então, existem momentos na nossa vida que nos exigem ser passivos, escutar mais, deixar o outro falar. Existem momentos em que a gente tem que ser mais incisivo, precisa ser um pouco agressivo. Então, cabe a nós nos conhecermos. Qual o meu tipo, como eu posso melhorar, o que eu posso fazer para ser mais assertivo, para ser passivo na hora certa, para ser agressivo no momento certo. E é preciso também conhecer o outro, né? Precisamos conhecer o outro para saber qual a melhor forma de conversar com ele. Então, para a gente ter uma comunicação eficaz, o que a gente precisa fazer? Tudo começa em você. Então, se você precisa se analisar, você precisa se avaliar para saber qual o tipo de comunicação que você tem, o que você pode fazer para melhorar. A partir do momento que a gente consegue olhar para dentro de si e ver aquilo que a gente pode melhorar, a gente consegue aos poucos, gradativamente. Temos também a forma e o conteúdo. A forma pode estar certa e o conteúdo, será que está? Então, nós podemos trabalhar tudo isso, tá bom? Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que eu tenha tido uma comunicação eficaz com você. Um grande abraço.